Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos aqui para a continuação do estudo do Sermão da Montanha. Acompanhe essa leitura comigo. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Já vimos os 2 parágrafos mais difíceis do Sermão do Monte. Tem gente que acha que esta passagem é a mais difícil de todo o Novo Testamento. Sempre que se anuncia que será dado um estudo versículo por versículo do Sermão do Monte, algumas pessoas ficam na expectativa para ver como estes versículos serão abordados. Realmente, estes versículos são de difícil compreensão. Na verdade, acho que se não enfocarmos algumas verdades e se não colocarmos alguns pontos em perspectiva, torna-se impossível compreender este ensino. Este parágrafo requer que alguns pontos sejam enfocados. Primeiramente, quero lembrá-lo sobre o contexto do Sermão do Monte. Você se lembra que esse sermão começou com um checklist da nossa saúde espiritual, com as 8 bem-aventuranças, as quais nos desafiam a olhar para dentro de nós mesmos e enxergarmos com a graça de Deus as atitudes que Deus quer de nós para que sejamos sal da terra, luz do mundo, parte da solução e da resposta de Jesus para os problemas do mundo, representados pelas multidões do sopé da montanha. Depois de ensinar as bem-aventuranças e mostrar que devemos olhar para dentro de nós mesmos, Jesus nos leva a olhar ao redor. Em grande parte do capítulo 5 de Mateus, precisamente a partir do versículo 11, no qual Jesus apresenta ilustrações como a candeia, o sal, Jesus apresenta o perfil do discípulo. Jesus fala do discípulo no mundo. Já dissemos que quando estudamos o contexto deste ensino, consideramos coisas como a crise que surge da decisão de se tornar cristão. Esta crise se estabelece porque, nesta nova fase da vida, não importa o que o discípulo vai ganhar, mas sim o que o Senhor vai ganhar. Será que esse discípulo está disposto a ser parte da solução e da resposta do Senhor? Isto é o que consideramos no contexto no qual o Sermão do Monte foi dado. Com as bem-aventuranças, vimos o caráter que o cristão deve ter. Mas a partir do versículo 11 até o final do capítulo 5 de Mateus, observamos o desafio que se estabelece quando este tipo de caráter moldado pelas bem-aventuranças impacta a cultura na qual ele vive. E este impacto tem tudo a ver com relacionamentos. A partir do versículo 17 até o versículo 20, Jesus desafia a religião estabelecida ao dizer aos seus discípulos que tudo o que ele estava ensinando estava de acordo com as Escrituras, mas não estava de acordo com a religião dos judeus. Assim, num parágrafo depois do outro, Jesus repetiu: Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. 6 parágrafos no capítulo 5 de Mateus começam deste jeito. E além de mostrar as bem-aventuranças e como elas podem interferir na nova vida em Cristo, no relacionamento com o irmão, com o adversário, com as mulheres e com as esposas, com o homem perverso, na questão do juramento,
E depois, com o próximo e com o inimigo, o Senhor também mostra qual abordagem devemos fazer das Escrituras e como aplicá-las em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas dentro destes relacionamentos. Existe uma diferença entre a letra da lei e o espírito da lei. Através do seu exemplo e dos preceitos que anunciou, Jesus ensinou que antes de aplicarmos a lei de Deus na vida do povo, devemos passá-la pelo prisma do amor de Deus, pelo prisma do espírito da lei, pelo prisma do propósito da lei. Estes dois últimos parágrafos do capítulo 5 de Mateus têm muito a ver com relacionamentos. Se alguém lhe bater em uma face, se alguém o processar, se alguém o forçar a andar uma milha, se alguém lhe pedir algo, se alguém quiser algo emprestado, seu próximo, seu inimigo, tudo isso envolve um relacionamento. Esta é uma parte difícil deste capítulo, como já dissemos. Mas antes de abordarmos esses parágrafos difíceis, precisamos saber mais sobre o contexto deles, que tem tudo a ver com estas coisas que acabamos de citar. Outro ponto bem importante que devemos enfocar nestes difíceis parágrafos é que todo o ensino do Sermão do Monte foi dado para os discípulos e não para uma mistura de pessoas. No final do capítulo 4 de Mateus, esta história começa com uma grande multidão cheia de problemas. Mas lembre-se que, daquela multidão, Jesus convidou alguns discípulos para o retiro e o ensino que chamamos de Sermão do Monte foi dado para eles. Eles estavam no topo da montanha com Jesus, de onde avistavam a multidão, e todo o ensino do Sermão do Monte foi dado neste contexto. Os discípulos e o Senhor estavam juntos, vendo a multidão cheia de problemas, representando, é claro, o mundo todo e todos os problemas do mundo. Este ensino deve ser visto sobre esta perspectiva. Este é o ensino que mostrará como ser parte da resposta e da solução para as multidões. Mas é muito importante entender uma coisa. O ensino não foi dado para todo mundo lá no sopé da montanha, apenas para os discípulos que disseram que queriam ser parte da solução e da resposta de Jesus ao aceitarem o seu convite para irem ao alto da montanha. O simples fato de serem chamados discípulos já implica que eles tinham um comprometimento sério com Jesus. O que é um discípulo? Um discípulo é a pessoa que quer ser parte da resposta e da solução e que está disposta a dar a própria vida para que isso aconteça. O discípulo de Jesus está disposto a sacrificar tudo o que tem e a colocar Jesus Cristo e esta missão de ser a solução e resposta do Senhor na frente de todas as pessoas e sua vida. O texto do final do capítulo 14 de Lucas mostra qual o preço que um discípulo paga, ou melhor, o compromisso do discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Se você quer me seguir e não está disposto a tomar sua cruz e morrer por mim, você não pode ser meu discípulo. Se você não está disposto a me colocar em primeiro lugar na sua vida, antes de pessoas como o seu cônjuge, pai, mãe e filhos, então você não pode ser meu discípulo. Acho que esse tipo de passagem precisa ser bem compreendido antes de abordarmos os dois parágrafos difíceis. Caso contrário, eles jamais farão sentido para nós. Se você ler este ensino com a ideia de que a primeira lei da civilização é a autopreservação, jamais o entenderá completamente. O que estou querendo dizer é que a chave para compreender os dois últimos parágrafos do capítulo 5 de Mateus é o que podemos chamar de morte do eu ou autonegação. Paulo mostrou compreender o compromisso de um discípulo quando disse: "Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim." O que significa ser crucificado com Cristo? Significa estar disposto a tomar a cruz de Cristo e segui-lo. João, no capítulo 12, registrou as seguintes palavras do Senhor diante da cruz: "Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O grão só produz fruto se morrer e for enterrado." Depois, já crucificado, Jesus disse: "Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora." Jesus ainda orou: "Pai, glorifica o teu nome." Então veio uma voz dos céus: "Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente." O pastor americano, o Dr. A.W. Tozer,
baseado em João capítulo 12, afirmou que todos nós deveríamos fazer a seguinte oração: Pai, glorifica o seu nome e me manda a conta. Pago qualquer preço. Pai, mas glorifica o seu nome. Se esta for a nossa premissa, se compreendermos que é possível ser crucificado com Cristo e ainda assim ter vida, como lemos em 2 Coríntios 5, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se tivermos esse conceito em nossas mentes, então estes parágrafos de Mateus capítulo 5 farão sentido para nós. Se formos até Cristo para sermos parte da sua solução e da sua resposta e declararmos: estou disposto a morrer por isso, mostra-me onde o Senhor quer que eu morra, como e por que ou por quem o Senhor quer que eu morra, onde eu derramo a minha vida em sacrifício pelo Senhor. Se isto estiver em nosso coração, esses parágrafos farão todo sentido para a nossa vida. Jesus está dizendo: se vocês querem impactar o mundo e ser sal da terra e luz do mundo quando eles atingirem vocês, não resistam, dê-lhes a outra face. Quando processarem vocês e tirarem-lhes a blusa, deixem que leve o casaco também. Pelo que sei, os judeus usavam aquelas capas como cobertor à noite para dormir, por isso era considerado ilegal pegar a capa de uma outra pessoa. Mas Jesus está dizendo para deixar levar a capa também. Se algum soldado romano forçar você a carregar uma carga por uma milha, ande com ele 2. E se alguém pedir alguma coisa a vocês, deem. Se alguém quiser algo emprestado de vocês, emprestem. Se você estuda esta passagem e diz: se eu fizer isso, perco tudo, significa que este ensino não faz sentido para você. Mas um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, que entende o preço que se paga para ser um discípulo e o compromisso que esta escolha envolve, este já perdeu tudo, já morreu para o seu próprio eu e já se negou completamente. Por isso, já não tem mais nada a perder. No próximo programa Encontro com a Palavra, eu quero continuar. Vamos nos aprofundar um pouco mais, estudando esse tema tão importante. Eu quero sinceramente que você perceba como é maravilhosa a condição de ser discípulo de Jesus. Como é maravilhosa essa condição de estar totalmente à disposição do Mestre Jesus, cumprindo o ide dele, o mandamento dele, e cumprindo com alegria, com prazer no coração, na alma e na mente. Que Deus abençoe você, meu ouvinte, de uma forma muito especial. Prepare-se e acompanhe conosco o próximo encontro com a palavra. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.